Bom, terceira parte do nosso estudo sobre título de crédito, né? Nós paramos falando sobre cartularidade, né? Em virtude de sua cartularidade, o título é considerado um bem móvel. Isso traz consequências importantes, como o momento da transmissão da propriedade, por ser essa transmissão de propriedade realizada pela tradição, transferência, a entrega do título que vai marcar a transferência de titularidade. Bom, cartularidade vem de cártula, e cártula é título, ou seja, o papel que registra o valor do empréstimo. Ok? Parafraseando minha professora de sucessões, né? A minha última fala foi sobre isso. Também em virtude de sua cartularidade, para que uma pessoa possa exercer seus direitos sob o título, ela deverá apresentar o título. Bom, somente com a apresentação do título, ou seja, da cártula, que é título, papel que tem o registro com o valor do empréstimo, tá ok? Bom, somente com a apresentação da cártula, que é o título, é que a pessoa poderá comprovar quais são os seus direitos que possui em virtude da posse do título, tá? Para poder ele exercer, ele tem que estar com o título na mão, tem que estar aqui o duplicata, nota promissória, o cheque, tá? Somente com a apresentação da cártula, que é um título, é que a pessoa poderá comprovar quais são os direitos que possui em virtude do título e exercê-los. Além disso, quando se faz o pagamento do título de crédito, aquele que paga tem o direito de receber o título, ou seja, resgatar o título. Essa característica de resgate do título após o pagamento traz consequências importantes. Estuda-se no direito civil que para o pagamento ser feito corretamente e o devedor não ser obrigado a pagar novamente, é aquela máxima: quem paga mal, paga duas vezes. Bom, então, para se evitar que você pague duas vezes, tá? Ele deve exigir a quitação, que é a prova do pagamento, tá? Você pagou o seu título e você tem que resgatar esse título, tá? Bom, no caso do título de crédito, a quitação se dá com resgate. Acabei de falar, tá? De novo. No caso do título de crédito, a sua quitação do título de crédito se dá mediante o resgate. Assim, o devedor do título de crédito só deve pagá-lo mediante resgate. Só vou pagar o título se você me der o título. Paguei, tem que resgatar o título. E se fizer de outra forma, mediante o recibo, por exemplo, poderá ficar sujeito a pagar de novo, se aparecer alguém portando o título e reclamando o pagamento deste. Ou seja, né, você pagou, você passou, você fez uma negociação, um negócio jurídico, emitiu um título de crédito, né? Cada um tem sua peculiaridade, de forma geral, emitiu um título de crédito para pagar posteriormente. Aí você vai lá pagar, né? Promissória, vim pagar a promissória. Pô, cara, você vai pagar a promissória, né, para o comerciante que aceitou, e você pagou, tá aqui a promissória. Aí tá aqui o valor da promissória. Você, devedor, pagou lá. Aí o comerciante vai te entregar de volta. A quitação se dá com o resgate do título de crédito. Estou dando exemplo aqui da nota promissória. Quer dizer, estava lá no comércio a nota promissória. Para você pagar, tá aqui, ó, penduradinha aqui. Para você pagar dia X. Dia X chegou. Eu chego lá no comerciante lá. Olha, eu vim pagar minha promissória. Mas na verdade é um resgate. Resgate porque é resgate. Você pagou e você resgata esse título de crédito aqui.
Se você chegar no comércio para pagar a nota promissória, aí você vem pagar a nota promissória. Você é um leigo, né? Não tem um assessoramento jurídico. Vem pagar a nota promissória. Aí o comerciante fala assim, pô, ok. O comerciante vai e te dá um recibo, né? Aqueles recibos já vem em papelaria, então, recibo. Fulano pagou a promissória tal. Aí você sai daqui, ó, feliz da vida. Sai feliz da vida, achando que pagou. Só que essa nota promissória, ele passou para terceiros, né? Fechou o comércio, enfim, passou para terceiros. Daqui a pouco vem uma cobrança para você, né? De um escritório aí, advocatício de cobrança. Olha, aquele título, não, eu paguei, tá aqui o recibo que ele me deu. Meu querido, a prova que você não pagou sua nota promissória está aqui na minha mão, porque você não fez o resgate. Quem paga mal, paga duas vezes. O que você vai ter que acontecer? Você vai ter que pagar essa nota promissória, tá? Esse escritório advocatício, com juros, enfim. E depois, entrar na justiça aí, né, meu filho? Para tentar minimizar o seu prejuízo, porque a pessoa agiu de má fé, porque você não tinha conhecimento jurídico, pererê, vai procurar uma defensoria pública, vai procurar um advogado, se você tiver condição de pagar. Mas o escritório advocatício, ou quem tiver com a posse dessa nota promissória que você pagou, mas não resgatou, e que o comerciante terceirizou, isso aqui você vai ter que pagar. Depois você vai mover uma ação, né, do valor que você pagou, 3 vezes mais, enfim, com juros, enfim. Você vai correr atrás do seu prejuízo lá na porta da justiça. Uma ação contra o comerciante que agiu de má fé. Aí tu vai provar que agiu de má fé, você vai dar suas causas de pedir. Ok? Tem lá no canal já disponível aí petições, salvo engano. Tá ok? Já tem sim lá petições. Beleza? Então tá. Caraca, eu gosto muito disso. Bom, no caso do título de crédito, a quitação se dá com o resgate deste. Assim, o devedor do título só deve pagá-lo mediante seu resgate. E se fizer de outra forma, mediante um recibo, por exemplo, poderá ficar sujeito a pagar de novo, se alguém, né, um terceiro, aparecer portando o título e reclamando o pagamento deste. Se liga. Bom, a obrigação principal do título de crédito deve ser sempre o pagamento de uma quantia líquida e certa, constante no título lá, tá? O que faz com que se dê natureza processual abstrata, sendo, portanto, um título executivo extrajudicial. Só vai tornar judicial quando você entrar na justiça. Não recebeu, aí você vai entrar na justiça lá. Mas, a princípio, uma nota promissória, está aqui a nota promissória, é um título extrajudicial. Tá? Cheque é um título extrajudicial. Tá? Quando você vai entrar na justiça, aí vai se tornar, vai ter o juiz, vai ver sua petição, se tem razão, aí vai mandar cobrar. Aí vai passar a ser judicial. Mas a promissória, o cheque, é um título, né, extrajudicial. Tá? Regra geral. O pagamento do título deve ser realizado no domicílio do devedor. Já falamos sobre isso. Domicílio do devedor no caso da nota promissória e do cheque. Tá? Ou até mesmo de um terceiro, como é o caso do cheque. Porra, acabei de falar aqui. Enfim, para que seja emitido um título de crédito, sempre existirá um negócio jurídico. O que precede o título de crédito? Um negócio jurídico. Artigo 104, Código Civil, tem que saber de qual saltear. Já falei para vocês nos outros vídeos aí. Ok? De novo. Para que seja emitido um título de crédito, sempre existirá um negócio jurídico precedente. Qual é o negócio jurídico que vai dar origem ao título de crédito?
Bom, pode ser utilizado, por exemplo, para o pagamento de uma compra e venda, para representar o pagamento de aluguéis, uma doação e qualquer outro negócio jurídico. Artigo 104, Código Civil. Agente capaz, objeto determinado ou determinável, né? Previsto em lei ou não defeso em lei, enfim. Artigo 104, Código Civil, veja. Bom, regra geral, o título de crédito vai ter natureza pró-solvendo, ou seja, não fará novação em relação ao negócio que deu origem. Bom, vou falar o que é pró-solvendo. Bom, pró-solvendo é o título de crédito representativo da obrigação contratual, sendo esta considerada solvida é paga, solvida pelo respectivo pagamento, cuja falta poderá levar à rescisão do negócio jurídico, nos termos do ajuste, nos termos do contrato. Então tá, imaginemos que uma pessoa estava devendo 2 meses do aluguel do apartamento onde mora e, para solucionar, foi até a imobiliária e deu um cheque para pagar os 2 meses em atraso. Esse cheque não vai extinguir a obrigação derivada do contrato, mas irá apenas confirmá-la. Isso quer dizer que, se o cheque não for compensado, o credor passará a ter 2 instrumentos para ser utilizado para a cobrança da obrigação do inquilino inadimplente, do inquilino em mora, em atraso. Poderá executar o cheque ou então cobrar a dívida através do próprio contrato de locação, podendo se valer do despejo, tá? Então tá. Qual é a visão do STJ? Bom, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte: ele vem de maneira recorrente reconhecendo a natureza pró-solvendo dos títulos de crédito. Pró-solvendo, a quitação do preço da compra e venda fica vinculada a um instrumento adequado futuro para a baixa no registro de imóveis competente. Isso no caso de registro de imóveis, tá? Mas eu já dei uma outra definição aqui, que pró-solvendo diz-se do título de crédito representativo da obrigação contratual, sendo esta obrigação contratual considerada solvida, paga pelo respectivo pagamento, cuja falta poderá levar à rescisão do negócio jurídico nos termos do ajuste. Bom, embargo do devedor, isso aqui é uma jurisprudência. Embargo do devedor, emissão de cheques para pagamento de duplicatas vencidas, devolução por insuficiência de fundos, autonomia. Tanto os cheques quanto as duplicatas gozam de autonomia. Ora, recorrente deveria ter, o recorrente, né, melhor dizendo, deveria ter adimplido com a obrigação originária. Adimplido, que é pago, né? Quem está recorrendo é quem perdeu aqui. Olha só, o recorrente deveria ter adimplido a obrigação originária. O recorrente, ou seja, ele não pagou, ele deveria ter pago a obrigação originária. Se emitiu cheques, título pró-solvendo para sua quitação, então o credor optará por executar tanto uns quanto os outros. Poderá ainda executar ambos em conjunto. A execução, seja pelas duplicatas, seja pelos cheques para pagar as duplicatas, né, está aparelhada como título autônomo. O negócio jurídico precedente e a força executiva das duplicatas não retira em absoluto a dos cheques. Por fim, mas não menos importante, temos as características principais do título de crédito. Que está faltando para a gente falar é a circulação, tá? Que também é uma característica importante. O grande foco, a finalidade da criação dos títulos de crédito foi a criação de uma maneira mais fácil e ágil e eficaz de circular o crédito. Está aí uma característica principal do título de crédito, que é a sua circulação.
Com isso, foram criados mecanismos que facilitam a circulação, deixando o título de crédito com menos burocracia e formalidades que os instrumentos contratuais de cessão de crédito. Primeiro, olha só, surgiu essa necessidade, né, do comerciante que vendeu a 30, 60 dias, ele ficava travado. Pô, vendi aqui, tô aqui, pô, a fulano vai me pagar daqui a 30 dias, daqui a 60. Tem um negócio jurídico de uma pessoa que paga pagamento posterior. Tudo bem. Aí, primeiro, surgiu a cessão de crédito, né? Pô, fulano vai me pagar uma dívida. Bom, vou terceirizar para outras pessoas. Primeiro surgiu a cessão de crédito, mas ela é muito burocrática. Já o título de crédito, ele é mais eficaz, mais fácil a sua circulação do que a cessão de crédito. Primeiro veio a cessão de crédito, depois veio o título de crédito. Bom, entretanto, é importante lembrar que essas características as características não são absolutas, como praticamente no mundo jurídico não é, tudo depende, né? As partes envolvidas nas relações cambiárias podem limitar e dificultar a circulação, até mesmo impedindo a utilização dos instrumentos específicos dos títulos e fazendo com que a circulação ocorra das maneiras tradicionais do direito civil. Antes de começarmos a falar, né, como fala minha professora de sucessões, Rosélia Santos, antes da minha fala, parafraseando ela, antes da minha fala sobre princípios, eu vou mostrar aqui para vocês, para a rapaziada mais nova, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês uma nota promissória. Não sei se vai dar para ver aqui. Ah, não vai dar para ver. Que pena. E também não adianta imprimir, porque se eu for imprimir, a cor original dela é amarelinha. Mas eu posso até depois, né, no próximo vídeo, imprimir. Pô, a impressão aqui é preto e branco. Mas isso aqui era muito comum, né? Como eu tenho 52 anos, tenho meio século, isso era muito comum na nota promissória. Era muito comum, hoje nem existe, é igual ao cheque. Pô, já usei muito de cheque. Nem usa cheque, então são coisas que você fala, nota promissória, como é que é? Pô, documento escrito, então tu já sabe que é o papel escrito, tá aqui, ó. Aí vem aqui, só para esclarecer a nota promissória: campo do avalista, número da nota, vencimento por extenso, credor. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui, tá? Deixa eu botar para cá, aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá. Vencimento por extenso, credor, CPF ou CNPJ. Lá do artigo 888, tem que dizer lá, aqui, assinatura, tá aqui, ó, devedor emitente, CPF, devedor emitente, CPF, CNPJ, praça de pagamento é o lugar, né? Praça de pagamento do título, patrocínio, no caso aqui, MG, bom, Minas Gerais, nesse caso aqui, tá? Data de emissão, assinatura do emitente, emitente devedor, no caso da nota promissória, endereço do emitente. Quer dizer, então, você dava essa nota promissória aqui no comércio, tá ok? Não sei se vai ficar legal aqui. Pô, cara, bom, acho que dá para ter uma ideia. Eu, no próximo vídeo, eu vou ver se eu imprimo. Então, aqui, cara, nós vimos lá no artigo 888, né? No artigo 889, melhor dizendo, deve o título de crédito, a nota promissória é um título de crédito, deve o título de crédito conter data da emissão, indicação precisa dos direitos que confere e assinatura do emitente. Tá tudo aqui, ó. Nota promissória é um exemplo bacana. Só que é o seguinte, aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 889, considera-se lugar da emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente, né, no caso do devedor. Aqui, tá aqui, ó, endereço do emitente, devedor emitente, praça de pagamento do título, data, emissão, valor por extenso, caraca, valor, vencimento, credor.
Bom, eu vou até imprimir depois, né? Importante isso. As gerações, né, mais recentes, não viram essa utilidade, não viram nem no cheque, né? As pessoas nem usam mais cheque, entendeu? Mas, para efeito didático, tá aqui. Vou ter que também imprimir também o cheque. E também, mas é bacana, só para a gente ilustrar aqui o nosso estudo em conjunto, tá? Bom, vamos falar agora princípios, título de crédito. Bom, falamos, quando a gente começa qualquer assunto, né, juridicamente falando, sempre nós vamos tratar de conceito, de princípios. Então, se você domina qualquer assunto juridicamente falando, se você domina o conceito e o princípio, é isso que vai te salvar na hora de resolver uma questão de prova. Por quê? Se você domina o conceito e o princípio, tranquilo. Por exemplo, direito do trabalho. O princípio, lógico, basilar, que no campo jurídico o trabalhador já começa ganhando de 1 a 0 do empregador, porque é hipossuficiente, não tem condições, você já sabe disso. Pintou uma questão ali, qual é a questão, cara? A princípio, o trabalhador está em vantagem, porque ele é hipossuficiente, não tem como ele não tem força, né? A diferença, ele não tem força para combater uma corporação, né? uma empresa grande, tal, né? Multinacional. Então o direito dá esse ajuste, né? Dando a ele já 1 a 0 de vantagem, né? Então tu já sabe disso. Direito do consumidor, a mesma coisa, né? Como é que um consumidor vai se deparar, né, judicialmente com uma grande empresa, tal? Quer dizer, então você vê que tanto o direito do consumidor como o direito do trabalho favorecem, né? Então, isso é um exemplo, né, de você dominar o conceito e dominar o princípio, tá? Em direito constitucional, né, de repente vamos estudar junto aí, quando tem conflitos de princípios constitucionais, também é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque se você domina o conceito e o princípio, quando vier uma questão, meu amigo, tu vai chutar pro gol. O goleiro não vai pegar. Porque se você domina, cara, é isso que vai te resolver na hora das questões ali, pelo menos para efeito de A, B, C, D, E, opções, né? Você vai, você aqui não tem nada a ver, porque você domina, vai fechar em 2 ali, é óbvio, né? Vai fechar em 2. Mas, o princípio, você dominar o conceito e o princípio, já falamos sobre o conceito de título de crédito, né? O que é crédito, até chegar ao título de crédito. Vamos falar agora sobre princípios. Princípios que norteiam o título de crédito. Vamos começar falando sobre o princípio da abstração. Bom, e detalhe, esse princípio da abstração, coloque um asterisco aí no seu caderno, é o de maior importância na tratativa de título de crédito, por incrível que pareça. Princípio da abstração. Bom, de acordo com esse princípio da abstração que nós começamos já a estudar juntos, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico originário que começou lá entre você e o comerciante, tá? A partir do momento em que for colocado em circulação. Então, o que você deduz com isso? Se você foi no comércio, deu lá um predatado, assinou uma nota promissória, cheque, nota promissória, um exemplo, né? Cheque, nota promissória. Bom, e depois for lá resgatar, há de se falar em princípio da abstração? Lógico que não. Não houve circulação. De acordo com o princípio da abstração,
o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou, né, o meu comércio ali, né, o meu negócio comercial entre eu e o comerciante, a partir do momento em que for colocado em circulação, ou seja, eu assinei a nota promissória, eu assinei o cheque pré-datado, e o comerciante terceirizou, colocou para frente, ou seja, entrou em circulação. O princípio da abstração, o título de crédito, se desvincula do negócio jurídico que originou a partir do momento em que for colocado em circulação, através do instituto do endosso, que eu vou falar a posteriori. Então, veja bem, questão de prova. Se você for resgatar a nota promissória, tá? O princípio da abstração. Não tem princípio da abstração. Por que não teve circulação? Eu passei a nota promissória, eu assinei lá a nota promissória, eu passei o cheque pré-datado, cheguei lá no comerciante, resgatei, peguei de volta. Não há que se falar em princípio da abstração. Por quê? Porque não teve circulação. Não é discursiva. Porque... Enfim. Assim, se o título é endossado, se ele é endossado, é porque ele entrou em circulação. Veja bem como é que é a interpretação da prova, da questão. Ela mesmo já te diz. O título foi endossado. Pô, se foi endossado, eu já sei que, primeiro, entrou em circulação, consequentemente, princípio da abstração. Ele falou na questão, princípio da... Não, mas aí você, estudante de direito, ligadaço, vai fazer o diferencial. Tá na questão lá, um endosso, circulação. Porque para circular, né, ele tem que estar endossado. Então, quer dizer, se na minha questão fala assim, eu estou lendo a questão, não sei o que é direito empresarial, o endosso, eu já vou escrever em cima da palavra endosso, circulação / princípio da abstração. Ok? Estou com tempo? Tô. Então vamos lá. Assim, se um título é endossado, o negócio original não pode ser invocado para opor pagamento a esse endossatário. Vamos usar um exemplo para melhor compreender. Imaginemos que Maria comprou um aparelho de som em uma determinada loja e pagou com um cheque para ser descontado em 30 dias, como foi explicado, né, anteriormente. O título é feito para circular. O cheque é um título de crédito, né? Pagamento à vista, portador, já falei sobre isso. Bom, então a loja pegou o cheque de Maria e o repassou para uma financeira que antecipou o pagamento dele, né? O aparelho de som apresentou defeito e a loja se recusou a mandar para o conserto. Em virtude disso, Maria foi ao banco para tentar impedir o pagamento do cheque, que a gente chama de sustar o cheque, né? Através da sustação deste cheque. Porém, ela, procurada pela financeira para realizar o pagamento, ela foi procurada pela financeira para realizar o pagamento do cheque. Como este circulou e quem o está cobrando é um terceiro, no caso a financeira, pelo princípio da abstração, esse princípio é muito importante. Maria não poderá usar a causa de origem do cheque para se opor ao pagamento dele. Não vou pagar porque o som... Minha amiga, tem nada a ver uma coisa com a outra. A partir do momento que ele entrou em circulação, né, foi endossado o princípio da abstração, ela será obrigada a pagar a financeira, que está com a posse do cheque, não mais o comerciante lá. E depois, se for o caso, aí, meu amigo, reivindicar seus direitos perante a loja através de um advogado, uma advogada, e vai utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver aqui uma jurisprudência do STJ. Vários são os julgados que mencionam a abstração dos títulos de crédito, impossibilitando que, após a sua circulação, a causa de origem seja invocada. Não pode mais invocar, meu amigo. Então, circulação já era. Porém, não tendo havido circulação, não houve circulação. Aí é outra história. O cheque está lá no comerciante, a nota promissória está lá no comerciante.
poderá ser buscada a acusa de origem, como se poderá ver aqui nessa jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul. Vamos a ela. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não causal. CPC, artigo 585, inciso 1. Ou seja, em decorrência de sua, está falando do título de crédito, cheque, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Ele entrou em circulação, acabou. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre o emitente, que é o sacador, e seu beneficiário, tomador, a gente vai falar sobre esse termo mais adiante, é possível que se discuta a causa debende. Possível. Na hipótese em exame, conforme consta no arresto hostilizado, não houve circulação do cheque emitido e, a seguir, sustado. É, portanto, devida à oposição de exceções pessoais ao cumprimento da ordem de pagamento contida no referido título de crédito. Porque estava lá. Não entrou em circulação, então ele pode resgatar e brigar, enfim. Mas depois que entrou a causa originária, foi até o exemplo aqui da venda, né, do som. Seguimos no próximo vídeo. Acabou o nosso tempo.